Obrigado, senhor ministro. Cumprimento em seu nome todo o Supremo Tribunal Federal, todas as senhoras e senhores aqui presentes. Senhor ministro, esse tema é muito relevante, ele vai muito além, talvez, daquela percepção imediata que todos nós temos quanto à questão orçamentária, quanto ao impacto fiscal, quanto ao impacto que isso debruça sobre as contas públicas federais, mas que, de uma maneira geral, isso começa a espraiar por todo o Brasil, na esfera estadual e municipal, como muito bem relatado pelo senhor aqui. E eu fiquei muito feliz quando li sobre essa matéria, quando recebi a incumbência de representar aqui os governadores dos estados brasileiros nesse tema, porque, de alguma forma, ele também está diretamente ligado aos estados como receptores de emendas federais, mas, ao mesmo tempo, hoje, também tendo que administrar as emendas que foram, por simetria, criadas nos estados brasileiros, a exemplo que já acontece no estado de Mato Grosso. Lá já foi criado os 2%, semelhante ao que existe de emendas individuais no Congresso Nacional, nas emendas parlamentares individuais, também no estado de Mato Grosso, e eu tenho notícias que em diferentes patamares, ou alguns próximos ou exatamente igual ao federal, já está acontecendo em todos os estados brasileiros, em alguns municípios, e isso, uma onda e uma avalanche, provavelmente vai chegar aos mais de 5.000 municípios brasileiros. E quando eu vi o senhor invocar aqui o princípio tão importante da nossa Constituição, que é o princípio da eficiência, que foi colocado, né, na nossa Constituição de 1988, cometeu um equívoco. Ela esqueceu desse importante princípio da administração pública, mas corrigido lá em 1998. Problema, na minha opinião, hoje, como gestor público, já com 7 anos como governador de um estado, 4 anos prefeito, eu não fui parlamentar, eu tenho que dizer que, com a experiência que eu tenho e com a convivência que eu tenho no meio político brasileiro, eu diria, sem medo de errar, que grande parte da administração pública desse país esqueceu de aplicar esse princípio até hoje. Ele talvez seja um dos mais relevantes princípios da nossa Constituição, respeitando os demais da legalidade, da moralidade, da transparência, da impessoalidade, mas sem eficiência, não há que se pensar em construir esse Brasil do futuro que nós sempre falamos, sempre desejamos e, de alguma forma, trabalhamos para que ele aconteça. Eu não conheço nenhuma empresa que prosperou e tornou-se próspera se não tivesse uma gestão eficiente, homens e mulheres trabalhando naquela empresa, uma direção eficiente. Nenhum time de futebol virou campeão se não tivesse um técnico, uma gestão profissional naquele time. Nenhuma orquestra ficou famosa se não tivesse um processo profissional, um técnico, um maestro ali para tocar aquela sinfonia. E o Brasil hoje, ele carece de um olhar mais profundo sobre esse princípio da eficiência, porque sem ele nós vamos continuar sendo eternamente o país do futuro. Quem conhece, eu tenho certeza que nesse plenário, em todos os cantos do Brasil, países chamados de primeiro mundo, por trás desse sucesso que eles alcançaram e construíram ao longo dos anos, se você olhar, existem alguns fatores que sustentam esse crescimento, mas a eficiência do Estado naquele país, naquela nação, seguramente justifica e explica o patamar que eles chegaram. Por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, por isso que me trouxe muita alegria, e quando eu li um pouco sobre o tema, e no grupo dos governadores, nós estamos tendo dificuldade de ver quem vinha, quem não vinha, um tema que, né, todos têm grandes atribuições nos seus estados, mas chamou a minha atenção e por isso que aqui estamos com essa missão de representar os governadores. Então, senhor ministro, eu chamo a atenção para um segundo ponto, que é a qualidade da alocação dessas emendas. Nós temos aí no orçamento federal 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. 50 bilhões de reais, e eu poderia, já falei isso algumas vezes, desafiar em todo o Brasil quais as obras estruturantes, quais os impactos relevantes que tão grandiosa cifra de recursos produziu nesse país. Não estou aqui tirar o mérito das pequenas intervenções, mas um país também não cresce se ele não for capaz de fazer as suas grandes obras, fazer as suas grandes ações. Nós já temos muitos programas sociais, nós precisamos investir
de maneira qualificada para que os recursos possam produzir um país que se torne competitivo no plano interno e no plano internacional. Então, essas emendas, hoje, elas servem muito mais como instrumento da gestão política dos seus atores, de interesses eleitorais, do que dos interesses maiores da sociedade brasileira e do nosso país. Então, eu fico bastante preocupado, porque no meu estado são 600 milhões de reais que são aplicados, foram aplicados, estão sendo aplicados mais de 600 milhões de reais, e as anomalias que começam a acontecer. Não satisfeito com os 2%, eles criaram, por exemplo, já é objeto de questionamento nesta mesma corte, as emendas de bancada. Não satisfeito com os 2%, foram lá e criaram o mecanismo das emendas de bancada, como se pudesse, por simetria, replicar aquilo que a Constituição Federal prevê de emenda de bancada. Então, nós temos aí um problema de anomalia política. Desculpe, o senhor me perdoe, e eu vou, claro, lhe dar um tempo adicional, porque eu fiquei curioso. As emendas de bancada na esfera federal são da bancada dos estados. Sim. E, neste caso do estado, são dos municípios? Não, como é que funciona? Simplesmente criou por simetria, tentando reproduzir uma simetria, mas, na verdade, fizeram uma tentativa, foram lá, colocaram 0,2%, quando pode chegar a 0,1%. Nós questionamos, está nesse momento, sob relatoria de um eminente ministro aqui dessa corte, o nosso questionamento da constitucionalidade dessa interpretação equivocada de fazer por simetria, como já foi questionado os 2%, mas foi decisão dessa corte que por simetria poderia replicar nos estados e, portanto, nos municípios. Já pensou os 5.700 municípios brasileiros tendo das suas câmaras de vereadores 2% do orçamento para fazer dele o que bem quiser, dentro de algumas regras, principalmente da forma como temos hoje? Se levantamentos recentes comprovam, senhor ministro, que dos 5.570 municípios brasileiros, a metade deles conseguiram investir algo próximo de 3%. Metade dos municípios, dos pequenos municípios brasileiros, conseguiram investir algo em torno de 3%. Quando essas câmaras de vereadores, por simetria, começar a avançar em cima de 2% do orçamento, o vereador vai ter mais recurso sobre a sua tutela de responsabilidade do que efetivamente teria ou terá o prefeito municipal. Essas anomalias, elas criam distorções da própria função do Congresso Nacional. O ano passado, eu fiquei prestando atenção lá do meu Mato Grosso, que grande parte do tema discutido no Congresso Nacional era essa história das emendas parlamentares. Se nós fizermos, através do nosso sistema de jornalismo no Brasil, um levantamento, grande parte das notícias que surgiram é essa briga, discussão das emendas, enquanto temas muito relevantes estão ali paralisados há anos, há décadas. Poderia citar aqui como exemplo o Código Penal brasileiro de 1940, enquanto hoje um dos grandes problemas desse país é a violência ascendente e crescente, e o Congresso parece que não encontra tempo para discutir temas normativos, ele deixa de exercer a sua mais absoluta e indelegável função, que é legislar, atualizar as normas desse país para que ele funcione de maneira harmônica, de maneira eficiente, dentro de novas realidades que se transformam a cada momento, e ele fica o tempo todo com esse tema sendo colocado em pauta. Posso dizer, por exemplo, que o Congresso Nacional falou tanto sobre esses 50 bilhões, enquanto isso o Brasil pagou ano passado quase R$1 trilhão de juros. Pagou não, incorporou no principal, porque se temos déficit primário, não estamos conseguindo pagar esses juros. Um problema que cresce a cada dia, e isso parece que não incomoda os nossos legisladores. O déficit da Previdência, o ano passado, senhoras e senhores, foi de 416 bilhões de reais. Então, só de juros foram 20 vezes mais esses 50 bi. Só de déficit da Previdência foram 8 vezes mais. E eu não me lembro de ver uma grande discussão no Congresso Nacional sobre esses dois relevantes temas impactantes que terão na vida de todos nós brasileiros. Então, isso me preocupa porque essa anomalia da disfunção do Congresso e a importância que esse tema tem hoje no sistema eleitoral foi muito bem retratado aqui por uma antecessora que falou com muita propriedade. Eu lembro que quando essa história começou,
As emendas, elas parecem que entraram no sistema jurídico brasileiro em 1946, na Constituição de 46, isso ficou muito adormecido, né? Em 2015, tornou impositivo, antes era meramente facultativo, e há que se dizer que era um instrumento de controle que o Executivo tinha sobre o Congresso. Você está na minha base, eu libero. Você está do meu lado, eu libero. Se você não está, eu não libero. Isso também era errado. E aí o Congresso acordou, foi lá, fez impositiva, e aí era 1,2%, já virou 2%, já virou 3% do orçamento. O sistema normativo brasileiro, ele está cheio de anomalias. Se nós não formos capazes, em algum momento, de acordar para isso e de colocar um pouco de ordem nesse sistema, muitas vezes a gente ouve dizer, o Supremo Tribunal Federal está a legislar, porque muitas vezes quem deveria legislar não está legislando. Não é função, na minha opinião, como chefe do Executivo, ver nossos eminentes, e aqui manifesto o meu respeito a todos, membros do Legislativo brasileiro, adentrando essa seara de ordenamento de despesa e de alocação de recursos. Se nós colocássemos na conta, aqui no Congresso Nacional, tenho certeza que muitos daqui presentes conhecem, o senhor ministro já esteve por lá, conhece. Todos os dias, nós temos lá dezenas, centenas de vereadores que pegam ônibus, passagem de avião diária, que vêm para Brasília, sobre a importante e eminente desculpa de dizer que veio atrás de uma emenda parlamentar. Qual o custo disso para o Brasil? Esse dinheiro poderia chegar de uma outra forma, muito mais objetiva, sem que milhões e milhões e mais alguns bilhões pudesse ser gasto nessa forma, na busca, sem falar naquilo que foi retratado. E aqui não vou adentrar essa seara porque ela é muito delicada, mas hoje ele é um instrumento. Assim como o Executivo, no passado, fazia para tutelar o Legislativo, hoje, boa parte dos parlamentares fazem para tutelar suas bases e o processo eleitoral. É uma distorção do processo eleitoral brasileiro. E aí, senhor ministro, eu termino dizendo que, como governador, eu acho que essa correta distribuição ela pode ser importante para muitos estados, muitos municípios brasileiros, mas ela carece, sim, desse enfrentamento corajoso. Mereceria um debate profundo como esse no Congresso Nacional. E aí eu parabenizo o Supremo por estar fazendo isso na sua pessoa, que é um homem que conhece todos os lados dessa cadeia pública e sabe a importância que esse tema tem para nós restabelecermos algumas igualdades e algumas verdades no sistema político, eleitoral e na própria funcionalidade da máquina pública brasileira. Desejo que, ao final, e eu vi aqui, quando o senhor fala da rastreabilidade desse recurso, até a sua última cadeia, o fornecedor, porque ali vai estar o DNA, e não vamos adentrar aqui também, como Vossa Excelência disse, naquilo que de errado está a acontecer, e aí também não vamos dizer quantos por cento está certo, está errado, porque esse número talvez seja alarmante, e nós sabemos disso, então nós precisamos de, talvez, manter esse mecanismo, mas com formas totalmente diferentes, com regras muito mais claras e com assertividade e colocando este princípio da eficiência como fundamental e importante para que esse pouco dinheiro, e temos tão pouco para investir, ele seja corretamente investido nesse país, sob pena de continuarmos na mesma direção, que não é boa, dos últimos anos. E aqui, quando eu digo isso, não quero criticar governo A, B ou C. Num retrospecto aí de 20, 30 anos, isso só vem piorando. Alguns equívocos foram cometidos, eu lembro, quando o eminente ministro dizia, menos Brasília, mais Brasil. Parece bonito dizer isso quando não se conhece verdadeiramente o DNA do mundo político e principalmente do submundo político. Então, nós temos que ter cuidado com as decisões que tomamos, porque elas podem impactar no momento sensível. O Tribunal de Contas da União já declarou, vamos ter, como disse aqui o professor, um colapso em 2027, mas ele pode ser muito mais profundo daquilo que nós imaginamos pela realidade de tantas anomalias, e esse sistema, da forma como está, ele é uma anomalia no sistema da administração pública brasileira. Muito obrigado.